um pouco para a questão das indagações, né? Como o senhor vê essa questão? Eu já sei o posicionamento do senhor pela nossa conversa que a gente já teve aqui, esse tempo que a gente passou conversando, mas é importante porque tem pessoas que pensam diferente. Sim. Tem pessoas que pensam que se legalizar as drogas vai melhorar. Exato. O que o senhor pode falar a respeito disso? Bacana, ótimo. Chegou, vamos depois, ó, pra você ver, nós falamos então da primária, a gente precisa, só para o senhor me lembrar depois, de falar da secundária, da terciária e da quaternária, efetivamente. Agora vamos lá, falar um pouco da questão da descriminalização, a questão da legalização, que é diferente, e a questão da guerra contra as drogas. Eu deixei claro que a guerra contra as drogas, de fato, ela fica um pouco abstrata e um pouco sem muito pé nem cabeça, porque tem um lado econômico. Você vai chegar para uma pessoa que está tendo ali aquele desenvolvimento econômico do álcool e da droga e falar, fecha seu boteco. Ele não vai fechar. Traficante, pare de vender sua droga. Ele não vai parar, porque tem um lado econômico. Agora, o que acontece? Esse aí é um dos fatores. Na minha visão, efetivamente, eu sou a favor, não é um posicionamento rígido, Soleil. Eu sou a favor da não legalização das drogas. Eu vou dizer o porquê. Não é porque eu sou bitolado, eu sou rígido, mas de um ponto de vista estrutural, socioculturalmente falando, nós não temos recursos para a legalização dessas drogas. Por quê? Porque ainda a nossa sociedade brasileira ela tem pouco amparo, pouca aceitação. Você pode prestar atenção, o cara que faz uso da maconha é o quê? Maconheiro. Na sociedade isso é um estigma. Como que uma sociedade que vê um cara que usa maconha é só chamado de maconheiro, como que vai ter portas para legalização? Né? Então a gente tem que colocar alguns pontos de vista, porque assim, é muito fácil falar que libera, legaliza. Mas a gente tem que ter recursos para viver isso. Nós estamos ainda na idade antiga, na idade da pedra, falando de saúde mental e falando de política de álcool e drogas. Não há inclusive agora, né, tem uma PL, né, em votação para ter legalização. Existe pessoa, Soleil, diferente o usuário do abusador. O usuário de determinada substância, ele é um. Existem pessoas que o senhor conhece, mas não sabe que usa. Existem pessoas que o senhor convive, eu tenho certeza absoluta. Mas o senhor não sabe que ele fuma maconha, o senhor não sabe que ele cheira cocaína, e ele consegue viver a vida dele. Mas uma parcela das pessoas que usam perde o controle. Então, como é que eu sei que seria isso? Como é que seriam as nossas unidades de saúde para acolher esses caras quando legalizasse? Né? Como é que seria isso? Diminuiria o crime, porque passaria a ter um controle do Estado. Mas o controle do Estado sobre o tabaco e o álcool, quais são os resultados? Nós não temos, olha para você ver, é legalizado, já é legalizado as drogas, o álcool e o tabaco. Quais são os resultados? Olha para você ver, quem é o maior índice de morte? Tabaco. Qual é o maior índice de morte indireta? Por acidente, quando eu fiz um estudo da UTCC, da questão do sistema penitenciário, 70%, o Soleil, como o senhor é subtenente da Polícia Militar, o senhor tem um contato direto, o senhor está no efetivo, a gente sabe que 70% das pessoas que estão lá presas, ela tem relação direta com o uso de uma substância. Se ele fez aquele crime por efeito do álcool ou efeito das drogas, ou ele fez motivado por aquela situação. Então, como que eu vou falar? Já está liberado o álcool e o tabaco. Olha a merda que é. O álcool é o que mais mata no Brasil, de forma indireta, e o tabaco também. Né? O prejuízo do tabagismo na vida dos nossos adultos, das nossas crianças, é indiscutível. Agora eu vou pôr mais droga, eu vou pôr mais substância. Né? A gente tinha que ter pelo menos recurso de amparo. A gente não dá conta de ainda amparar nem os usuários de álcool e de tabaco, quanto mais de outras drogas ser legalizadas. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito perigosa. A gente não tem estrutura. Eu estou falando para você está querendo comprar, as pessoas que querem legalizar,
Eu respeito a opinião de cada um, é claro, mas eu falando assim, a minha interpretação, eu penso as pessoas que querem legalizar, eu estou falando não da minha vontade própria. Eu poderia falar que não, eu sou a favor da legalização, o que tem a ver? Né? A pessoa vai usar se ela quiser, ou algo nesse sentido. Mas eu estou falando de estrutura que antecede, de unidade básica de saúde para colher, nós não tem. Se você pegar hoje um usuário com surto psicótico aqui, eu estou com um lá na instituição, em surto psicótico por causa da maconha, eu estou com um lá na instituição, que é da região. Não vou falar o lugar para manter o anonimato dele. Se a gente pegar as pessoas em surto psicótico hoje, essa pessoa que, não sei se foi uma pergunta ou indagação, se tiver um cara em surto psicótico hoje, por uso de tetrahidrocannabinoide, canabidiol, que é a maconha, um cara em surto psicótico, para onde que eu levo ele hoje? Tem pra onde, né? Cadeia. O cara que está em surto hoje, aqui na região, você está vendo o tanto que é perigoso eu falar em legalização, sem estrutura que recebe, sem estrutura que acolhe. Leva pra cadeia. Então, um cara em surto de maconha hoje, psicótica, não tem nem, aqui nós não temos nem aparelhos ainda para acolher esse cara. Imagina qual lugar que ele vai parar, porque um surto psicótico de maconha, o cara vai quebrar, o cara vai bater, ele vai preso. Ele não tem um centro ainda. Se a família tiver condições financeiras, até pode pagar um tratamento, né? Em Guaraí tem o Instituto HP, mas por algumas condições ele é um instituto particular, porque a gente conseguiu poucos convênios e parcerias por enquanto. A gente procura mais, né? Ter mais para amparar as pessoas que precisam. Como ele é um projeto autossustentável, ele tem que ter recurso que entra. Ele não tem como pegar todas as pessoas e levar. Hoje, uma pessoa que tem condição até paga um tratamento de um surto psicótico, porque maconha causa psicose. Eu trabalho nessa área tem mais de 10 anos. Eu já vi inúmeros jovens que defendem maconha em uma determinada etapa da vida, em abuso de maconha, muito baseado, entrar em surto. E aí, como é que nós vamos fazer com esses guri? Não tem como, a gente tem que primeiro, para falar em legalização, Soleil, a gente tem que falar a estrutura de recebimento. Como é que nós vamos receber? Como é que vai ser as políticas de controle? Quantos baseados por dia? Nós não tem nada. É uma discussão vaga, é uma discussão vazia. Então a gente precisa primeiro em preocupar com as pessoas que estão já perdidas, estão sem caminhos. Eu vou dar um exemplo. A minha namorada, ela teve uma fratura no braço. E ela passou internada no HGR de Guaraí por uma noite. Lá na ala que ela ficou internada, eu fui acompanhante dela. Lá na ala que ela ficou internada, eu fui de quarto em quarto. Até quebrei o protocolo. Mas eu fui por curiosidade, para ver, porque eu sou muito pesquisador, assim, eu tenho isso em mim. Lá tinha jovem com entubamento, tinha jovem com bolsa de colostomia, tinha jovem com aquela eu nunca nem tinha visto, um tubão mais ou menos de 1 polegada enfiada na costela dele do lado direito, esgotando o sangue do pulmão, porque ele tinha batido a moto, alcoolizado e quebrou. Então, assim, nós não temos nada que ampare essas pessoas que precisam, quanto mais outros que vão surgir. Então, vamos fazer assim. Para a gente discutir sobre isso, vamos fazer primeiro as primeiras coisas. Eu aprendi isso na minha vida, né? Primeiro as primeiras coisas. Primeiro a gente vai discutir o que fazer com os que já têm problema. Depois que a gente discutiu com os que já têm problema, vamos ver como é que fica a descriminalização. Porque é diferente da legalização. É discriminado, é indiscriminado, depois a gente parte para a legalização. E outra, essa PL que está rodando lá, que está maior guerra, né? Até a gente tem o Senapred, que é uma instituição da União de nível federal, que está articulando com isso, na pessoa do Quirino. Ele é a favor da abstinência total. Existe também, Soleil, uma guerra ideológica sobre isso. Pessoas que são de esquerdas e pessoas que são de direitas. A ideologia, ela, ao invés de nos unir, ela segrega, separa. Então a ideologia é sempre perigosa. Por quê? Porque eu tenho uma ideologia, e se você é contra a minha ideologia, eu vou contra o seu projeto. Então, eu sou a favor do seguinte, a união que Cristo, o cristão verdadeiro, que na minha visão eu vejo, é aquela pessoa que ao invés de ficar segregando, ele faz acolher, ajuntar.
E essa PL, ela varia de pessoas que têm condições e articulações ideológicas. E isso dá muita confusão. Por quê? Porque quando se trata de ideologia, a gente sabe muito bem disso. Ela gera uma discussão sem fim. Então, ela passa do processo real da legalização e entra para o processo ideológico. Ou seja, eu até acredito na legalização, até acredito que daria certo, por alguns motivos. Mas ideologicamente eu não acredito. Por quê? Porque você defende a legalização e eu sou contra você. O posicionamento partidário é o que mata o Brasil, né? Esse posicionamento, eu sou partidário, você não vai do meu partido, então não vou fazer do seu jeito. Vira uma polarização danada. Né? Então, vamos deixar claro essa questão da legalização, porque isso aí tem muita discussão, viu? Quem está nos acompanhando, tem muita coisa bacana. Pesquisa sobre descriminalização, sobre legalização, sobre o uso, o abuso, sobre formas de tratamento, né? Hoje nós temos lei que ampara tratamentos, né? Hoje nós temos recursos disponíveis para esses tratamentos, mas nós temos poucas articulações para canalizar isso para o certo. Então, antes da gente discutir sobre isso, a gente até pode marcar daqui a um tempo, Solenice, deixa eu esquecer não, daqui a alguns meses, até um ano, a gente vai ver como é que fica, a gente pode voltar com algo mais concreto, né, dentro aqui da nossa comunidade. Porque se a gente for pegar em nível mundial ou em nível nacional a legalização, já teria uma discussão. Por quê? Porque nós temos locais, eu já deixei claro aqui na região, é muito cru ainda aqui na região, sobre saúde mental, política de droga. É muito cru. É tanto que se a gente for pegar de ponta a ponta aqui, é difícil encontrar um especialista. Então, assim, como é que fica isso? Legalizar no Brasil inteiro. São Paulo, às vezes, pode ter recurso para amparar isso. Mas o Tocantins ainda não tem. Não seria injusto eu perceber do nível político, assistencial, eu perceber que São Paulo, Brasília, outras capitais têm mecanismos e aparelhos para desenvolver e articular essa ideia de legalização, de separar, de dar poder ao Estado para controlar a substância. Mas e o Tocantins, meu? E vai ser a mesma coisa, vai ser aprovada a legalização. E aqui, aí nós estamos ferrados, porque aqui ainda não tem nada. Nós estamos aqui ainda, né? Nós estamos igual aqueles caras que abriu a Amazônia lá e descobriu o Brasil. Nós estamos com os facão abrindo, então tá muito cedo para a gente falar sobre legalização.